Percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita nos momentos mais difíceis da vida, eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar ao teu lado, vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre estar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre estar. Tua família. Às vezes, muitas pedras surgem pelo caminho, mas em casa alguém feliz te espera pra te amar. Não deixe que a fraqueza tire a tua visão, que um desejo engane o teu coração. Só Deus não é ilusão. E se por acaso a dor chegar ao teu lado, vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre estar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre estar. Tua família. Tua família. Nossa família. Bom dia a todos, bom dia Haroldo, Ditinha, Leni e a todos que nos acompanham ao nosso seminário Família e a Transição. E dando continuidade à programação, estamos com a nossa querida irmã Leni Rezende, de Brasília, DF. Vai abordar o tema: os conflitos na era de transição atingirão de frente a organização familiar e educação dos filhos. Bom dia, Leni, seja bem-vinda, passo a palavra a você. Obrigada, Ornella. Bom dia a todos. Ditinha, prazer em conhecê-la. Veja como nós ampliamos, né, o nosso conhecimento e a amizade. É uma alegria ampliar a amizade aos irmãos de ideal cristão, viu? Depois a gente pode conversar mais, trocar ideias.
Na sequência dessa ideia de família, nessa sequência, ampliando o nosso conhecimento e fortalecendo aquilo que a gente já sabe sobre família, como diz o Haroldo, nós vamos complementando as ideias do nosso companheiro Haroldo, que nós estamos no pico da transição. Isso não é desconhecido para nós. O que significa esse pico da transição? No dizer dos Espíritos, nós vamos lá em a Gênese, no capítulo 18, para recordarmos, os Espíritos nos afirmam que não terá a Terra de transformar-se por meio de cataclismos que aniquile de súbito, de uma vez, abruptamente, a geração. A atual geração desaparecerá e vai lhe suceder, do mesmo modo, uma mudança na ordem natural das coisas. Vai lhe suceder outra geração. E que geração é esta? Nós estamos vivendo no meio de uma turbulência, de conflitos. O planeta está experimentando convulsões. E nós ficamos esperando aquelas convulsões de cataclismos da natureza. Chuvas intensas, isso nós temos. Maremotos, terremotos, isso nós temos. Então, essas convulsões especiais, a gente fica aguardando para a transformação do mundo. Mas Joana de Ângeles está nos informando e nos informa que as mudanças do nosso planeta, as convulsões, além da sua estrutura física e atmosférica, elas se constituirão da moral, transformação da moral. Como é que nós vamos nos transformar moralmente? O que vai nos sacudir? Porque a gente tem muito medo dos cataclismos da natureza, repetindo, né? Mas nós não temos receio dos cataclismos de natureza moral, porque eles são subjetivos, porque eles exigem de nós um pensamento elaborado. Esses cataclismos de natureza social, humano, que estão assinalando os nossos dias e com os quais nós já estamos convivendo. E se a família não tiver essa estrutura, não tiver essa vara que o Haroldo disse, para crescer em retilíneo, para crescer de forma a comungar com Deus, a ter uma comunhão com os bons princípios, essa família pode sofrer grandes dificuldades e maiores conflitos. Porque a Joana de Ângeles nos confirma que a família é a escola de bênçãos. Escola. O que se aprende na escola? Qual é a finalidade da escola? Então, se a família é a escola de bênçãos, nós vamos aprender ali os deveres fundamentais da vida. E nós queremos uma vida feliz. Nós queremos uma vida plena. Mas se nós não tivermos o apoio do Evangelho, se nós não tivermos os princípios da religiosidade, os nossos ideais,
fenecem. Os nossos ideais murcham. As nossas aspirações desfalecem. E as nossas resistências se tornam frágeis. Precisamos, pois, nesse momento de conflito, a melhor maneira de compartilharmos conscientemente dessa grande transição é através da responsabilidade. Através da responsabilidade social, realizar aquelas mudanças, as transformações íntimas. Realizar de dentro para fora a nossa educação, para que nos tornemos harmoniosos dentro desse conjunto. Os conflitos nessa era, eles se potencializam. Eles se tornam amplos, grandes. E Kardec, então, nos afirma, em O Livro dos Espíritos, ele alerta aos homens que são chegados os tempos marcados por Deus. E grandes acontecimentos vão se dar para a regeneração da humanidade. Como promover a nossa regeneração? Como substituir os nossos hábitos? Se não for através da educação. Se nós não nos educarmos, se nós não pensarmos em formas, em meios de autoeducarmos, de recebermos com simplicidade, com generosidade, as orientações daqueles que nos antecederam, tanto na área da psicologia, da pedagogia, da filosofia, da sociologia, para nos educarmos, associando todas essas informações com o conhecimento espírita, que é uma proposta lindíssima, enriquecedora para a nossa libertação, para retirarmos o homem velho que tem dentro de nós e darmos lugar à construção de um homem novo. Nós precisamos nos preparar. E esta geração posterior a nós, essa também anterior a nós, essa geração que virá, que vai dar a indicação da marcha, para que essa geração precisa ser preparada para legitimar as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento em que a Terra chegará. Se essa geração não for preparada, os nossos netos, os nossos bisnetos, se os nossos filhos não tiverem a semente cristã do Evangelho em suas almas, em suas atitudes, eles não terão a firmeza para dar à geração futura esses ideais humanitários. Enfrentaremos conflitos, sim, difíceis, porque são espíritos que estão chegando com um outro desenho em seus ideais humanitários, com a outra constituição de entendimento, de compreensão da vida e dos objetivos. E é na doutrina espírita que nós vamos encontrar esse terreno propício para fortalecer os ideais educativos de um sentimento de religião, de religiosidade,
de uma aproximação com Deus e com Jesus. Esses futuros homens, em quem nós aguardamos a nossa esperança, esses homens, esses espíritos progressistas, eles descobrirão nos ideais espíritas uma alavanca e uma ferramenta poderosa e encontrarão no espiritismo esses novos homens, pessoas dispostas a acolher os ensinos da nova era. O que caberão, então, a estes futuros homens para diminuir os conflitos, a essa nova geração que se distingue pela inteligência e pela razão? São espíritos que renascem geralmente precoces, mas que trazem uma inteligência aguçada. E é preciso despertar nessas almas aquele sentimento inato do bem, a crença, né, nos ideais espiritualistas, o que constitui, o que vai constituir esse grau de adiantamento para superarmos as dificuldades, termos coragem do enfrentamento futuro. Esses espíritos, eles surgem para nós com essas atitudes, com esses ideais superiores, já tendo progredido, avançado em uma asa, que é a asa do conhecimento. E precisamos ajudá-los a enfrentarem, a progredirem, a fazer crescer a outra asa, que é a asa do sentimento, a asa do amor, para que possa assimilar essas ideias de amor, de fraternidade, de solidariedade, e que estejam aptos a secundar, a apoiar o movimento da regeneração. Meus amigos, a doutrina espírita tem nos dito a respeito dos fins dos tempos. Ela tem nos falado dessa ocorrência da transformação em nosso planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Que semente nós estamos deixando plantada? O que nós devemos, o nosso papel, é ajudarmos na busca da espiritualização, na busca do bom ânimo, da coragem, para que superem as dores, para que superem os conflitos, para que superem a si mesmos o egoísmo, o orgulho, para a formação de uma nova sociedade. E onde que nós, a família, estamos contribuindo? A humanidade, independente de qualquer coisa, ela está caminhando para a regeneração das consciências. Ela está caminhando para o nosso crescimento. E a tarefa nunca deixou de ser árdua para a ascensão superior. Nunca deixou de ter desafios. Nunca deixou de pedir para nós entendimento, estudo, trabalho, ensinar a nova geração amor ao próximo e ensinar que Jesus é o caminho. E que se nós perdermos este caminho, nós perderemos a verdade. E nós perderemos a vida. Ele é o roteiro seguro. E aí nós vamos buscar nos espíritos, na literatura amiga, esclarecedora da doutrina espírita, através de Joana de Ângeles, de Emmanuel, André Luiz,
Meimei com a sua doçura. O que eles vêm nos dizer? Que nós passamos pelas diversas faixas etárias humanas. Nós aprendemos, nós reaprendemos nas diversas reencarnações, nós apreendemos e buscamos compreender. A educação é o nosso foco, porque é ela que conduz aos efeitos especiais que nós esperamos, como diz o Haroldo. Efeitos especiais, através dos nossos processos insistentes, persuasivos, para que ajudemos o ser a se liberar das condições precárias em que o mundo nos envolve. Nós somos envolvidos em situações de chamamento, em situações difíceis, amando uns aos outros, utilizando de recursos que resultam em benefícios a nós mesmos e a esta geração. Benefícios que a gente não pode ignorar. De aproximar a nova geração de Jesus. Apresentar Jesus para cada um deles. É pela educação. Se não for por ela, o que nós esperaremos? É pela educação que as gerações se transformam, que as gerações se aperfeiçoam para a construção de uma sociedade nova. A gente almeja uma sociedade nova, mas a gente às vezes transfere para o outro. Mas para a construção de uma sociedade nova, é necessário homens novos. Como é que esses homens novos vão pensar se não sair desse vício que está impregnado em nós? O vício da corrupção, o vício da mentira, o vício da falcatrua, o vício do egoísmo, o vício do silêncio, de esconder de nós mesmos a oportunidade de aprendizagem nova. Então, precisamos de homens novos. Então, por isso a educação, desde a infância, é de importância capital. É fundamental desde a infância. Aí Joana vem nos ensinando várias formas de educação para diminuir estes conflitos. Então, vejamos bem, os conflitos, olha o que nos diz o tema. Os conflitos na era de transição atingirão de frente a organização e educação da família. Como é que a família, nessa era de transição, pode se organizar? E aí a gente começa as primeiras lições, entendendo que o lar é a primeira escola. Como é que nós vamos nos organizar? Assumindo, aceitando o lar como primeira escola. Aceitando a família como alicerce sobre o qual a sociedade vai se edificar. Se não formos um alicerce com base segura, com firmeza, com cimento sólido, esse educandário, que é a família, pode ruir. Mas, abraçados aos ensinamentos do Cristo, reforçados pelos espíritos benfeitores, luminares do Senhor, eles insistem em trazer para nós formas diversificadas de educarmos, de nos educarmos e educarmos a nova geração, educarmos a família. E diz Joana de Ângeles,
há um elemento que se não costuma fazer plano na balança, na nossa balança, sem a qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Então, veja em que lugar que ela coloca na nossa economia. A educação. Não só a educação intelectual, que é a nossa primeira preocupação, mas a educação moral, a educação ética. E a Joana diz assim, aqui nós não nos referimos à educação moral pelos livros, não. Mas aquela que consiste, como diz Kardec, na arte de formar caracteres. Então, não é a educação moral dos livros que a gente precisa. Nós precisamos, como diz o Haroldo, formar os hábitos, substituir os hábitos, aquela que inclui os bons hábitos. Porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Como que a gente adquire hábitos se não repete? Se não corrige? Se não reeduca? Se não reforça? Como que adquire o hábito? Esses conflitos, eles podem ser minimizados quando a gente entende que a obra de educação é a obra de redenção. Como que nós vamos nos redimir se não educarmos os maus hábitos, se não for substituídos esses maus hábitos? Porque educar é espiritualizar. Educar é avançar no rumo à perfeição. Como é que a gente pode, então, trazer esse elemento fundamental para a nossa vida, mas com tantos aspectos, com tantos vieses da educação para a nossa vida? Então, é preciso de uma educação pessoal, mas é necessário também uma educação coletiva. A educação pessoal nos predispõe a uma educação coletiva. Da educação pessoal decorre o meu progresso, o meu crescimento particular. Mas da educação coletiva decorre a evolução do mundo, da sociedade. E como é que eu posso contribuir com a sociedade? Com as leis da sociedade, começando a respeitar pelas leis humanas, pelas leis dos homens. É a lei do trânsito, é a lei da responsabilidade social, é a lei dai a César o que é de César. Como que a gente começa? Se não começamos por aquelas que são palpáveis, factíveis, ao nosso alcance. Como que a gente vai falar de lei moral se não ensinamos a essa nova geração que não pode aglomerar? Não pode, é uma lei. Esse respeito, essa consciência para com o outro. Então, a educação é base para a vida em comunidade. Quando eu não tenho esse sentimento, eu não respeito a comunidade. Eu não respeito os processos legítimos, fundamentais da boa convivência. E nem tenho motivação para crescer, para evoluir como indivíduo. Aí Joana vem nos ensinando que existem tantas formas de educação, como diz o Haroldo, a começar pelo doméstico, dentro do lar, educação doméstica, resgatando os valores éticos, os valores morais. A Joana diz, existe educação para a amizade, ensinar os nossos filhos os relacionamentos sociais, sem segregação,
sem preconceito de cor, de raça, de cabelo, de altura, de peso, os relacionamentos, as convivências sociais. A educação pelo trabalho faz parte de um programa educativo para a vida. Ensinar às nossas crianças os pequenos trabalhos dentro do lar. A deixar o seu quarto limpo, arrumar a sua cama, a colocar o seu prato na pia, a arrumar o sofá, guardar os objetos que estão espalhados. Hoje é o dia da faxina, vamos respeitar a nossa companheira, a nossa amiga que vem nos auxiliar na faxina. Educação para o trabalho. Educação para saber sobreviver. A Joana ainda fala uma coisa importantíssima. Educação para a coragem. Nós observamos que essa nossa nova geração é uma geração desencorajada. É uma geração que tem muito medo. Então, é uma geração que não dá conta de tomar decisões. Educar para auxiliar a tomar decisões com altruísmo, com autoconfiança. Saber evitar as informações equivocadas, evitando as fake news. Olha como o leque se estende. E nós, ao encerrarmos a nossa reflexão, nós lembramos que no livro, tudo isso constelação familiar, viu? Neste livro, a Joana diz assim, a educação para a nova era, ela deve estruturar-se no conceito de realização integral. Então, nós não podemos ser integral, não pode ser a educação apenas de um aspecto. Tem que ser o ser holístico, integral, que abrange valores culturais, valores sociais, valores econômicos, valores morais, espirituais, que o ser humano tem que construir. E como construir esses valores se não somos os seus apoios? A educação espírita é essa educação de profundidade, é essa educação de excelência. E ela não se limita à contribuição só dos recursos intelectuais, dos recursos artísticos, dos recursos convencionais. Mas ela é um desafio, que é o que nos pede o nosso tema. Um desafio evolutivo. Um desafio que deve preparar o indivíduo para os reveses da vida, para os grandes cometimentos da vida. Disciplina, educação, escola, cultura, trabalho, esforço, obra, persistência, dedicação, paciência, são flores que vão dar frutos. São flores na árvore da vida. E esta árvore da vida pode ser esplendorosa. Ela pode ofertar sombra, frutos. Todavia, o amor é a raiz eterna que sustenta a árvore. E se nós não dermos este amor, porque tudo isso, toda essa educação, se resume em amor. Encerrando a nossa fala, nós deixamos aqui uma lição que eu tive outro dia,
aqui na quadra do prédio onde eu moro. Nós temos na quadra algumas plantações. E tinha um pezinho de limão, que eu estava de olho, cuidando, zelando, eu e outros companheiros do pé de limão. E ele deu frutos. Ficou carregadinho. Um dia à tarde nós chegamos, todos os frutos tinham sido retirados. E eu reclamava: oh, meu Deus, quem fez isso? Quem tirou os limões daqui? Aí tinha uma senhora nova, tá? Sentada no grupo, sentada no banco, ela disse assim: foi o meu filho, e daí? Eu silenciei, eu não tive palavras para falar, nada, nem as minhas duas companheiras que estavam comigo. Nós olhamos uma para a outra e eu emiti para ela um pensamento de carinho, um pensamento que ela pudesse rever o jeito de educar o seu filho. Então fica aí essa lição para nós, que os desafios são enormes, os conflitos, os embates nesta era de transição estão nos atingindo, mas estão confrontando com aquilo que a gente traz de conceitos, de fundamentação a respeito do lar, a respeito da família. E eles vão, sim, atingir a educação. Ou a gente muda, ou muda, diante dessa transição. Muito obrigada. Obrigada por nos sustentar, por nos ouvir, por estarem conosco. Leni, a gente que agradece a sua valiosa contribuição aqui, aos internautas que nos acompanham. E agora nós vamos ter um breve, mas um breve mesmo intervalo, e logo, logo nós vamos retornar com o terceiro momento, né, com a Ditinha, e quem vai dirigir vai ser a nossa irmã Fernanda Costa, tá certo? Muito obrigada a todos. Continue conosco. Obrigada.